tratando pacientes com doenças emocionais sem medicamento. Principalmente aqueles que ainda não começaram os medicamentos ou aqueles que já estão aí nos medicamentos, mas junto com o seu médico, possa ir diminuindo, sabe? Possa ir diminuindo, desmamando das medicações. Muito importante, tá, gente? Muito importante que isso aconteça. Então, sempre, eu quero fazer um alerta já de começo. Só retira a medicação quem prescreveu. Só retira o medicamento quem o prescreve, certo? Então, não pode você falar para o paciente parar de tomar, ainda mais medicamentos que estão envolvendo problemas emocionais. Agora, se eu posso conversar com o paciente falou, não, eu quero fazer para diminuir a quantidade de medicamento, ele vai falando com o médico e vai diminuindo, esse é o ideal, tá certo? Então, vamos partir desse pressuposto. E eu peço para que vocês anotem, porque, por exemplo, essa manchete, ó, ansiedade, Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos no mundo. Essa é uma informação que muita gente não sabe, que cabe a gente também estar divulgando, até porque, gente, quando a gente fala uma situação dessa, a gente está externando um problema e está chamando atenção para ele, para que mais pessoas saibam do que elas estão sofrendo de algo que tem muita gente junto com ela, que não é uma exclusividade. E aí, o que acontece, gente? Isso alivia também o coração, sabe? Alivia a sensação de que, puxa, isso só acontece comigo. E aí a pessoa começa com essa identificação de problema e ela vai buscar ajuda. Então, quanto mais a gente puder falar de ansiedade, como a gente vai ajudar esses pacientes, melhor. A auriculoterapia, gente, ajuda na ansiedade? Diminui a ansiedade? O que vocês acham? O que vocês acham, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 19 milhões de pessoas estão sofrendo com essa doença, que só piorou na pandemia. Por que piorou na pandemia? Porque as pessoas têm medo, e o medo tá tão alto, tão grande que, meu Deus, você vê pessoas às vezes de máscara dentro do carro sozinha. E isso é um medo, é pânico, né? Então, sim, nós temos que dar um jeito de ajudar essas pessoas a lidarem com essa emoção, a lidarem com esse sentimento, tá? Então, infelizmente, às vezes, ela passa por tempo sofrendo e não busca ajuda, tá? Então, felizmente, a ansiedade tem tratamento, né? E aí a gente consegue melhorar isso, ó. O Brasil lidera casos de depressão na quarentena. Aponta uma pesquisa feita na USP. Essa é uma manchete da CNN. Saúde física e mental está diretamente ligada a atividades de lazer. Ó, aqui já vai um insight, gente. Primeira coisa que você pode estar falando para o seu paciente de recomendação. Então, você fez lá o seu tratamento, depois faz uma recomendação para ele. Curtir, fazer algo que ele goste, lazer, gente, lazer. Em tempos de pandemia, os parques se tornaram uma das poucas opções seguras, porque você tem distanciamento, tá? Então, sim, é muito bom a gente poder estar conversando, orientando esse paciente. Às vezes até é uma questão assim, ó, vai assistir um filme. Um filme às vezes já ajuda. Um filme de humor, algo que seja leve, sabe? Algo que seja leve. Burnout, que passou a ser considerada doença ocupacional em 2022, explode na pandemia. Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da USP constatou um aumento de 3 vezes nos quadros de ansiedade e depressão. Quanto à exaustão relacionada ao trabalho, conhecida como burnout, o crescimento foi de 21% se comparado aos meses anteriores à pandemia. Gente, isso aqui são notícias que são importantes para a gente perceber o nosso poder de ajuda, de socorrer essas pessoas e como essas pessoas ainda não encontraram a auriculoterapia. Você percebe quanto a gente ainda pode ajudar esses pacientes, o quanto nós temos para esclarecer,
para melhorar, né, em termos de qualidade, gente, qualidade de vida, sabe? O paciente precisa sim melhorar, né? Melhorar, tá? Então fica atento aí que você tem muito para ajudar esse paciente. Quadro de ansiedade. Quando que eu tenho um quadro? O que o quadro de ansiedade pode fazer, né? Olha lá, ó, interfere na minha qualidade de vida. Indivíduo não sai de casa, fica em casa, fica completamente isolado. Então, olha como ele interfere na qualidade de vida, ele fica isolado, ele não sai de casa, ele fica ali, né? Fica completamente isolado. Gente, algumas pessoas estão falando que a imagem tá ruim. Não é a minha imagem que tá ruim, é a de vocês, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Aí no celular de vocês ou no computador tem 3 pontinhos que vocês clicam ali e aí vocês modelam, vocês mudam a qualidade, tá? O YouTube sempre inicia com uma qualidade inferior, mas vocês é que tem que ativar uma qualidade melhor, certo? Então vão lá nos 3 pontinhos e ajusta a imagem de vocês, que é óbvio que a minha imagem tá excelente, tá? Mas beleza, vamos adiante aqui com o nosso quadro de ansiedade, tá? Então, o paciente vai ficando completamente isolado, ele busca por isso, afeta o desempenho profissional, afeta também as relações sociais, gente. Afeta as relações sociais. Você vai ficando cada vez mais angustiado, ansioso e você não tem tempo para nada. Altera o estilo de vida e o padrão alimentar. Sabe por quê? O padrão alimentar, você começa a comer um monte de besteira, né? Você começa a deixar de lado aquela questão de saúde, você já tá, tipo, chutando balde mesmo, né? Então, lembra disso. Exagera no consumo de medicamentos, cigarro e álcool. Porque eles vão eliminando a ansiedade, ajuda a eliminar a ansiedade. Então, ali, ó, desencadeia também modificações fisiológicas, gente. E hormonais. Olha onde a ansiedade vai, até na nossa parte hormonal, na parte fisiológica, nosso sistema imunológico deprime. Não é estranho, não é, é muito hilário isso, né? Pensa comigo. Eu tô com medo, eu tô ansiosa, tô com medo da pandemia, e aí eu fico tão ansiosa que a minha imunidade deprime, minha imunidade baixa. Se a minha imunidade baixa, eu fico mais suscetível à doença. Tá vendo? Gente, nós não podemos ficar ansiosos. Cuidar da ansiedade é importante. E é essa fala que você tem que ter com o seu paciente. Se ele tá ansioso, às vezes ele pode dizer assim: ah, eu tô só simplesmente com uma ansiedade. Não, gente, não é simplesmente, tá? Ai, me engasguei. Não é simplesmente uma ansiedade. Você precisa sim oferecer a ele condições para tratar essa ansiedade, tá? Então, a auriculoterapia aqui é fundamental. Nós não podemos deixar que um quadro de ansiedade piore, tá? Eu coloquei aqui, ó, alguns sinais físicos do estresse e da ansiedade. Eu vou ler, eu quero que vocês me digam se vocês, quando vocês estavam ansiosos ou se vocês estão ansiosos, qual desses sintomas vocês já sentiram? Olha lá, tá aqui por ansiedade, tá, gente? Estresse ou ansiedade? Taquicardia, formigamento, dificuldade para respirar, dor muscular, dor de cabeça, insônia, alteração no apetite, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, alteração da imunidade, infecções, cansaço, problemas de pele, falta de memória, dificuldade na concentração, pensamentos invasivos e negativos, dor ou frio no estômago, sudorese excessiva. Olha isso. Extremidades frias, batimento cardíaco, respiração ofegante, tremores, hipertensão, desarranjo intestinal. Qual delas vocês já sentiram numa crise de ansiedade?
Alguém já teve uma crise de ansiedade? Já sentiu uma dessas características? Gente, isso é muito comum. Algumas pessoas sentem o batimento cardíaco aumentar e formigar o braço, dá a sensação assim de um pânico vindo, né? Um aperto, um desespero, né? Olha lá, todos eles, a Miliane falou, a Tatiane falou, a Nuara falou taquicardia. Então, gente, quem já sentiu, por exemplo, né, uma ansiedade, esses são alguns dos sintomas que o seu paciente pode estar sentindo também, tá? Olha lá, os sinais psicológicos agora. A sensação de medo, sensação de insegurança, insônia, angústia, desesperança, gente. Isso aqui eu tô comentando com vocês para vocês ficarem atentos que é os sintomas do paciente de vocês. Olha isso. Olha isso. Quanta gente sentindo, hein? Ó, eu nunca tive, mas convivo com a minha filha que tem essas crises. Percebe como é importante você saber? Esse é um alerta. Eu perguntei para vocês para saber quem sentia, quem não e quem se identificou. Mas muitos de vocês têm pacientes com esses sintomas, com esses sinais. E é claro, gente, vocês têm que ter compaixão, vocês têm que ter empatia e conhecer um pouco mais, ó. Né? Insônia é um fator interessante. Por quê? Porque eu tenho que botar esse meu paciente para dormir. Então eu já sei que não é só ponto de emocional que eu vou tratar ele, mas eu tenho que tratar o meu paciente também no sono. O sono é fundamental para que eu tenha um equilíbrio. O paciente que aprofunda, que chega, né, em vários níveis de sono, no nível, por exemplo, o sono da gente, nós temos um ciclo. E é importante ele dormir e aprofundar. Quando ele dorme e aprofunda, ele equilibra toda a parte de neuroquímica. Então é muito importante. Tem pacientes, por exemplo, que se não dormem bem, não conseguem emagrecer por causa do equilíbrio hormonal, tá? Então, sim, é muito importante. Medos, alteração de humor, a raiva, irritabilidade, intolerância, agressividade, frustração, desmotivação, apatia e agitação. O paciente não para, né? Vai para um canto, vai para o outro, esbaforido, cheio de, sabe, falando e então você vai percebendo o paciente ansioso. Gente, ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. Então, às vezes, esse paciente está batendo na sua porta, no seu consultório, e você não percebe. E às vezes nem ele. Agora, vamos falar um pouquinho do burnout? Olha lá. Esses dados aqui eu tirei da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, tá? Olha lá. Exaustão emocional. O indivíduo não consegue ter energia para exercer as atividades exigidas pelo trabalho. Tá angustiado, tá exausto, exaurido. Despersonalização. O indivíduo torna-se insensível e indiferente ao sofrimento alheio, como forma também de se proteger. Porque não tá falando de exaustão emocional, então uma maneira de eu me proteger é eu cuidar do meu emocional. Então, derivada do contato com o outro. Realização profissional reduzida. O indivíduo começa a ficar insatisfeito com o próprio trabalho, se sentindo incompetente, insuficiente para o cargo. Isso é um sinal de burnout, gente. Que mais? Físico. Fadiga constante, o tempo todo cansado. Tempo todo, sabe? Dores musculares, dorme mal, tem alteração de sono, né? O distúrbio, cefaleia às vezes, enxaqueca, problemas gastrointestinais. Obrigada, meu anjo. Ó, só ganhei um copo d'água, novinho. Transtornos cardiovasculares,
desordem do sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres. Tudo isso pode ser ocasionado pelo burnout. Então, quando o paciente chega para você, ele às vezes não vai chegar dizendo para você assim, ô doutor, doutora, eu não tenho, eu tô com um problema respiratório, eu acho que eu tô com uma diarreia, eu acho que eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô com enxaqueca, tô meio assim, com dor no corpo, fadiga, tô cansado, sabe, tô exausto, tô me sentindo assim, exausto emocionalmente. Gente, ele não vai dizer para você, ó, eu tô com síndrome de burnout. Muitos nem sabem o que é. Então, fique atento aos sinais. Anote, tire um print da tela, fique atento a isso, porque ele vai chegar no seu consultório e você tem que saber atendê-lo, ou pelo menos identificar e encaminhar. Psiquismo, falta de atenção, problemas, né? Os sintomas aqui, ó, psiquismo. Falta de atenção, às vezes está disperso, falta de memória, tá mais lento no pensamento, tem um sentimento de solidão, impaciência, depressão, baixa autoestima, desconfiança, paranoia, dentre outros. Comportamental. Quais são os sintomas comportamentais? Negligência, irritabilidade, erro. Porque ele tá vendo que o anterior a gente falou de falta de atenção, falta de memória, agora entra a negligência. Quando você não lembra das coisas, quando você não está focado no seu trabalho, você tem uma chance muito maior de ter problemas, de errar, de não saber o que está fazendo, né? Raiva, irritabilidade, agressividade, não aceita mudanças. Às vezes tem falta de iniciativa, até porque você quer se preservar emocionalmente. Então você não age, você não tem iniciativa para ficar bem quietinho ali no seu canto e não se expor, tá? Comportamentos de risco, pensamentos até suicidas. Defensivo, tendência ao isolamento para se defender, perde ali, ó, perda do interesse pelo trabalho, sabe? Não quer mais saber, cinismo, irônia. Então você começa a pegar essas características dos pacientes, gente. Sabe, isso é engraçado quando você começa a olhar para o paciente e identificar. Você começa a ficar mais esperto com esses sintomas. Por quê? Porque, ó, tá vendo quanta coisa? E às vezes com pontos você consegue resolver isso na auriculoterapia. Mas é claro que uma orientação de saúde ajuda muito. Sabe, dar dicas de orientação faz com que ele possa crescer, possa buscar ajuda ainda mais. Não é só você fazer a intervenção, ele tem que mudar os hábitos, gente. Sabe, se ele tá percebendo, e se você chegar para ele assim, será que isso não é estresse? O teu estresse não tá relacionado ao trabalho? Você não tá pegando muito pesado no trabalho, não? Que tal se você pegasse ali o final de semana, descansasse, não levasse o trabalho para casa? São orientações que você pode dar. Sabe, chegou o momento de você tirar um tempo para você. O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Bora fazer o seu hobby, vai buscar uma série ou um filme que seja divertido, leve. Não fica assistindo uma notícia, senão você só retroalimenta esse quadro de ansiedade, tá? Olha lá, gente, venda de antidepressivo cresce 17% durante a pandemia. Esses antidepressivos são estabilizadores também de humor, tiveram um aumento, os dois, né, antidepressivos e estabilizadores, durante o ano passado. Chega a ser, assim, impressionante e preocupante. O Conselho Federal de Farmácia falou que 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidas em 2020. Gente, sem brinca, é assustador, né? 100 milhões. O que você acha? Assustador, né? E olha aqui, ó. Olha, vocês viram ali o número de vendas, né? 100 milhões de caixinhas. Olha os efeitos colaterais. Só para que você veja como é importante você oferecer ajuda para esses pacientes. E aqui é um nicho de mercado que você pode estar atuando, tá?
Reações mais comuns, ó. Isso não é mais a reação do problema, tá? Não é a reação da doença. Isso aqui é o que o antidepressivo, que deveria melhorar a crise, causa. Olha que louco, gente. Olha os sintomas, efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais dos antidepressivos? Queda de pressão, constipação. E o paciente fica constipado, o que piora? O que acontece? Se o meu paciente está constipado por conta de um efeito colateral de um antidepressivo, gente, eu só quero lembrar vocês que 2 hormônios muito importantes, neurohormônios, que estão no intestino, são para o bem-estar e prazer. Sabe, é a dopamina e a serotonina que são responsáveis pela alegria, pelo bem-estar, pela disposição. E eu tô deprimida, eu tô com burnout, daí tomo esse medicamento, fico pior ainda. Que coisa, né? Então, olha como é importante eu saber o que está acontecendo com o meu corpo. Taquicardia, tontura, sudorese, sedação. Sabe, o paciente fica prostrado, gente. Às vezes começa com tremores, náusea, enjoo, cefaleia. Às vezes diminui apetite. Às vezes perda de libido, insônia, nervosismo. Quer dizer, algumas coisas aqui pioram, né? Então, perceba que às vezes o paciente toma um medicamento e não sente que melhora, tá? Aqui os ansiolíticos, aquele antidepressivo, aqui ansiolítico. Efeitos colaterais, dependência. Eu acho que esse é um dos piores, tá? Em termos de dependência, tá? Por quê? Porque dependência, você não quer largar o medicamento, tá? Dependência, abstinência, efeito rebote. Você toma o medicamento, fica bem e daí vai dormir, daí acorda com efeito rebote violento, né? Problemas de memória e concentração, fadiga, sonolência, perda da coordenação motora. Agora, imagine esses profissionais com esses efeitos colaterais. Imagine para esses profissionais como seria, gente. Ó, um médico que tá ali operando, né? Como é que ele vai operar um paciente com esse efeito colateral? Perda de memória. Olha lá, perda, quer ver, ó? Concentração, problemas de memória e concentração, ó. Sonolência, já imaginou? Ele tá lá operando uma pessoa. Ou perda da coordenação motora para um motorista aqui, ó, um motorista de ônibus. Ou piloto, né? Piloto de avião. Ou um militar que tá lá na área de combate, por exemplo, né? Gente, você percebe como é importante nós lutarmos contra a indústria farmacêutica, contra o uso de medicamento indevido. Indevido. Eu não estou falando do necessário, eu estou falando do medicamento abusivo, que as pessoas não têm consciência do quão mal ela pode fazer para a sua saúde. E aí fica lá, tomando um atrás do outro, tá? Então, eu quero que vocês lembrem dos dados que nós falamos agora esses dias sobre medicamentos, intoxicação, sobre indústria farmacêutica. E agora, só reforçando aqui, porque tem algumas profissões que não podem se dar ao luxo de ter problemas. Põe em risco não só a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Né? Caminhoneiros que fazem isso direto, alguns, né, tomam até para ficarem acordados, virarem à noite. Olha quantos acidentes acontecem nas estradas por conta, né, de medicamentos. Então, agora, imagine se a gente conseguisse invadir essa área com a auriculoterapia. Quantas pessoas teriam melhoras da sua ansiedade, de todos aqueles sintomas que são horríveis, que alguns de vocês aqui já falaram que sentiram, e como é horrível ficar ali, né, com o coração batendo, sufocada, né? E aí você não faz nada. Aí ela se entope de medicamento. Então, gente, arregaça as mangas e tenta fazer algo por essas pessoas, né? Atualização sempre, gente, para buscar o melhor para o seu paciente. E sempre com uma orientação a mais, que é fundamental. Olha aqui, ó, remédio para o sono e ansiedade mata mais que cocaína, diz o estudo.
Organização Mundial de Saúde, cientistas da Universidade da Colômbia Britânica alertam para remédios com composto benzodiazepina causam abstinência e dependência. Que loucura! As drogas, qual é o tipo de droga, né, que está liberada e o tipo de droga que é proibida? E por que uma está proibida e a outra não, né? Olha que sério essa live de hoje, gente, por causa do peso disso nas nossas vidas. Os nossos pacientes, nós temos que cuidar dos nossos pacientes, nós temos que chegar até ele, orientá-lo, ele não sabe. Ele está muitas vezes no desespero de resolver o seu problema. Cabe a você que é profissional de saúde, cabe a mim alertá-los, tá? Então, olha lá, ó, o efeito agora, falar um pouquinho de auriculoterapia. Lembra que eu perguntei? A auriculoterapia, na sua visão, pode ajudar? Pode intervir na auriculoterapia? A auriculoterapia pode intervir na ansiedade? Eu falei, e alguns falaram aqui que sim, mas eu quero provar para você, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer. É que nem no evento amanhã, hein? Vocês não me perdem a aula 1, hein? Que tá fantástica. Eu vou provando, tudo que eu vou falando, eu vou provando. Por quê? Porque eu não quero que você acredite no que eu tô falando, eu quero que você duvide. E aí eu te provo. Porque assim, com eu provando, trazendo, né, documentos, você vai, opa, olha só, isso é correto, isso tá certo. Ela mostrou, ela provou, não é uma coisa da cabeça dela. É isso que eu não quero que você pense. Então, por isso eu vou te trazer provas de tudo que eu falo. Efeitos de auriculoterapia na ansiedade. Olha lá, gente. A auriculoterapia deu 78,11% em estudos analisados. Mostraram que a acupuntura auricular tem uma intervenção eficaz para reduzir a ansiedade, 78,11. É um grande avanço, né? Saber que sim, 78% da amostra melhorou da ansiedade. Olha esse aqui, ó, auriculoterapia no enfrentamento da síndrome de burnout, revisão. Um jornal, é uma revista, né, de grande procura, tá? Os autores concluíram que a auriculoterapia experimental tem grande resultado na redução de estresse entre os enfermeiros, tá? Fantástico esse estudo. Servidores da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, receberam atendimentos de auriculoterapia para fortalecer o equilíbrio emocional. Universidade de Londrina está cuidando dos seus, tá, gente? Isso é fantástico. E outra, aumenta a força da auriculoterapia, tá? Então, os servidores do hospital estavam recebendo, por conta, responsáveis pelo atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, passam por momentos de estresse, porque é como se você estivesse numa luta injusta, né? Você luta pelo paciente, o paciente muitas vezes se vai. E o profissional de saúde sofre com isso, porque não é isso que ele deseja, né? Então, tá fazendo auriculoterapia em profissionais de saúde. Olha, análise da auriculoterapia no tratamento de estresse e ansiedade. Conclusão desse estudo. A auriculoterapia durante a análise apresentou uma terapia eficaz, com baixo custo, muito indicada pelos pacientes que a utilizaram, tendo resultado significativo em artigo de nível de evidências altos, como revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados. Sabe? É importante, ó, conclui o estudo ainda. Ó, é importante evidenciar e promover uma maior produção de artigos científicos nas práticas integrativas como um todo. Esse aqui é a auriculoterapia, profissionais enfermeiros, né? Principalmente por conta dos problemas causados pelo coronavírus, em profissionais da enfermagem, né? Aplicabilidade da auriculoterapia, isso tudo na ansiedade, gente. Só tô falando de artigos para ansiedade, fora as outras questões, tá? Mas nosso foco hoje é ansiedade. Problemas emocionais, né? Geral. Olha lá, aplicabilidade da auriculoterapia com agulhas ou sementes para diminuição do estresse em profissionais da enfermagem, tá? Então, claro que eu tenho que atuar, é claro que eu tenho que fazer algo pelo meu paciente.
Só que eu quero que você abra um pouco a sua mente. Pontos são importantes? São. Tem 3 pontos principais que eu gosto muito, que a gente usa sempre, que já equilibra o meu sistema nervoso autônomo. Mas eu tenho um ponto, por exemplo, que é muito importante no meu uso para, por exemplo, uma depressão. Esse ponto para a depressão não pode faltar. Quem lembra qual é, pelo menos um ponto, qual o nome desse um ponto que não pode faltar em depressão? Outros podem até faltar, mas esse aqui não pode. Quem lembra? Vamos ver? Vamos começar a fazer um quiz aqui. Eu quero ver quem está estudando, quem está sabendo, ou quem quer aprender mais, já fica de olho aqui. Mas tem um ponto. E eu tenho muita coisa que eu preciso resolver, tá? Eu preciso. Muito bom, ó. Psiquismo, gente. O ponto do psiquismo não pode faltar. Tem vários outros que eu posso estar usando, mas psiquismo para a depressão não pode faltar, tá? Esse ponto tem que estar na sua composição. Alegria é importante? É, mas ele pode até faltar. Mas psiquismo não, tá? Psiquismo não. Agora, tem uma pergunta que eu tenho que fazer para o meu paciente com depressão. Na verdade, são duas, mas tem uma que é mais fundamental que a outra. Qual é a pergunta, gente? Qual a pergunta que eu tenho que fazer para o meu paciente com depressão que não pode faltar? Eu falei um ponto. Agora é a pergunta. Qual é a pergunta? Qual a informação que eu tenho que perguntar para o meu paciente? Qual a informação? Ah, agora começou a melhorar, hein, ó. Se o intestino dele funciona bem. Gente, eu tenho mais de uma pergunta para fazer, mas o intestino de um paciente deprimido tem que estar funcionando, tá? Por quê? Porque minha dopamina e serotonina também são produzidas lá. Então, o intestino de um paciente que está com depressão tem que funcionar muito bem, tá? Agora vamos pensar na ansiedade? Na ansiedade, qual a pergunta para o paciente? Eu tenho mais de uma também, tá? Mas qual a pergunta para o paciente ansioso que não pode faltar? Ansiedade, tá? Vamos falar de ansiedade agora. Qual a pergunta que eu não posso deixar de fazer para o meu paciente ansioso, gente? Se dorme bem, tá? Então, você vê, eu tenho várias perguntas que eu posso fazer. O dormir bem também é importante para depressão, mas é que eu quis trazer uma pergunta para cada que não pode faltar. Se dorme bem para o paciente ansioso é fundamental. Claro que eu vou perguntar se ele tá bebendo, se ele tá fumando, como é que tá a alimentação, tá? Tudo isso interfere. Se ele fica comendo salgadinho, latado, isso interfere, tá? Interfere. Então, eu tenho que ter esse conhecimento para ser um profissional fora da curva.